você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Graça e paz, meus amados, bendito seja o nosso Deus. Nós já estamos mais uma vez aqui, nosso local de encontro. Local e assim, diferente, que aprendemos e acostumamos, né, nessa nova rotina. E tudo que é novo sempre é muito difícil as adaptações. Mas é um local de encontro, nós encontramos com Deus, nos encontramos com Deus e nos encontramos aqui pelo chat, e você pode já compartilhar desta transmissão aí, você pode utilizar isso como uma forma de evangelização, entregando uma boa nova, uma palavra de esperança, uma palavra boa para algumas pessoas que, porventura, nesse momento estão sofrendo e precisam de uma palavra de esperança. Então faça isso. Compartilhe no nome de Jesus. Mas nós iremos cultuar o Senhor, e antes de cultuar o Senhor, antes de oferecer ao Senhor qualquer coisa, nós necessitamos primeiramente pedir a bênção de Deus, que Ele venha nos inspirar, a cada um de nós, aqueles que farão uso da palavra, que tudo seja para a glória de Deus. Vamos então, eu convido a você que está em casa a curvar a tua cabeça e vamos passar um pequeno momento. Tire esse pequeno momento para oferecer ao Senhor um culto, uma devoção, pois Ele merece. Ele tem feito coisa boa. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós bendizemos ao Teu nome nessa noite com alegria no nosso coração, porque para nós é um privilégio estar na Tua casa, é um privilégio também poder transmitir algo bom. É um privilégio ser portador de boas notícias, de boas novas. Muito obrigado, Senhor. Como é bom ser portador de boas novas e como é terrível ser portador de notícias ruins. Sabemos que às vezes temos que dar notícias que entristecem o coração de alguns, mas, ó Deus, nessa noite nós estamos aqui para dar boas novas, boas notícias. E a boa notícia que temos é que o Senhor Jesus está de braços abertos para receber e acolher todos os seus filhos, aqueles que com sinceridade de coração e humildade de coração, dobra o joelho, curva a cabeça diante da grande presença de Deus, de Jesus Cristo, o seu Filho. Certamente o Senhor recebe e acolhe a esse que te buscam. No nome de Jesus Cristo, então, muito obrigado por esse privilégio, que possamos então ser instrumento nas tuas mãos, que o Senhor inspire o nosso coração, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, sejamos inspirados, aqueles que farão uso da palavra, todos eles sejam inspirados por ti,
bem como aqueles que estão em casa. Pai, que o coração esteja quebrantado para ouvir a Tua palavra, sincero, humilde, simples, ó Deus, aberto para o Teu querer, para a Tua vontade, que assim seja, Senhor. Cada palavra semeada nessa noite receba acolhida por esses Teus filhos que estão em casa. No nome santo de Jesus Cristo, seja a Tua bênção sobre nós. É a oração que fazemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Como eu disse em minha oração, é um privilégio ser portador de boas novas, não é? Eu acho que você já teve essa oportunidade. Aliás, não é uma oportunidade, né? Não diria que é uma oportunidade, mas você já teve essa missão de entregar uma notícia ruim para alguém. Eu já tive várias vezes, vários momentos da minha vida, a necessidade de dar uma notícia ruim. E é tão difícil fazer isso, porque a gente sabe que vai machucar o coração um do outro, né? Mas nessa noite nós temos notícias boas, né? As notícias boas são as notícias da chegada do reino. Então, ser portador de boas novas é maravilhoso. E eu convido a você a alegrar o teu coração na presença de Deus. Nós iremos cantar uma canção do Cântico de Adoração. Nós não estamos com o Gustavo hoje. Hoje eu estou acompanhado aqui, ó, de uma novidade, do meu querido Fábio. Pode chegar até um pouquinho para cá, Fábio, para você aparecer um pouco mais. Isso, ó, Fábio. Aqui, ó. A gente fez uma mudança nos nomes aqui, né? Esse é o Fabinho. O Fábio de Alessandro se tornou Fábio. E o Fábio Diácono se tornou o Fabão. Então a gente ficou assim, na escadinha, né? Mas obrigado pela companhia aqui do Fábio. E vamos cantar uma canção, a canção de número 14 do Cântico de Adoração. Quão grande és tu. É um clássico, né? Então vamos cantar ao Senhor. Ofereça ao Senhor, você aí na tua casa, ofereça ao Senhor a canção, o louvor. Pois o refrão da canção diz: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contempla a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre altar, maravilhar, de agradecido venho também a minha vida ofertar. Diga isso. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Podemos aplaudir ao nosso bom Deus e eterno Pai. Que Ele seja grande sempre na tua e na minha vida. Meu querido presbítero Luciano, Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia que o Senhor nos concede. Isso é motivo de muita alegria. Motivo de glorificarmos e exaltarmos o nome dEle, porque verdadeiramente Ele cuida de nós. E hoje nós temos a incumbência da palavra devocional, e eu queria deixar um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9. Vocês acompanhem comigo, que diz assim a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Normalmente eu trago uma palavra devocional no livro de Salmos, convidando os irmãos a adorar, a bendizer, louvar a Deus, mas estamos vivendo num momento, irmãos, que a ansiedade tem sido algo frequente em nossas vidas. E a ansiedade às vezes causa até doença. Pessoas vêm até precisar de sérios tratamentos por conta de crise de ansiedade. E eu estudei um pouquinho sobre o que é a ansiedade. Por que o apóstolo Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante, porque a ansiedade não é uma tristeza, porque tristeza, nós sabemos o que é. Tristeza é algo que vem alguma mensagem, igual o pastor falou aqui, de dar uma notícia ruim para uma pessoa, e essa pessoa se sente entristecida, ela fica totalmente abatida. Então, tristeza, ela tira um pouco da nossa potência, da nossa energia, vamos dizer assim, e ela realmente é difícil de lidar, mas ela não é ansiedade. E a Bíblia fala que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Não é uma alegria, porque afinal de contas, alegria nós sabemos o que é, né? Enquanto a tristeza nos apequena diante daquela situação, a alegria não, a alegria te joga para cima, ela te dá, né? Faz você regozijar, faz você pular. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que é ansiedade? Ansiedade, irmãos, é a incerteza. É a incerteza que temos diante de algo que estamos aguardando ou de algo que vai acontecer.
O ser humano, ele tem uma necessidade de ter o controle das coisas. Ele tem essa necessidade de olhar e saber o que vai acontecer. E quando não sabemos, nós damos lugar à ansiedade. Essa ansiedade que, por exemplo, estamos vivendo, e quem vê televisão, quem olha, vê assim, ó, o Rio de Janeiro está com os números de mortos e disso e daquilo crescendo. Aí amanhã vem e diminui. Depois de amanhã aumenta de novo. E você fica nessa incerteza. Tá bom, tá ruim. Tá bom, tá ruim. E quando que isso vai acabar? Isso nos dá a ansiedade de ver isso concluído, de ver essa situação concluída. E temos diversas áreas, diversos momentos na vida que temos a incerteza do que vai acontecer. E Jesus, através do apóstolo Pedro, fala isso. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. E nessa noite, essa palavra devocional é somente isso. Que possamos descansar. Eu até fiz uma conjectura, não sei se já fizeram, mas eu vim pensando nisso, que a vida, ela não que seja uma guerra, tá, irmãos? Mas se nós compararmos a nossa vida com uma guerra, a guerra, ela tem as suas batalhas. Temos aí soldados aqui que foram soldados, então ela tem suas batalhas. E essas batalhas, nós ganhamos umas, perdemos outras, infelizmente é assim. Só que a guerra, ela está vencida. Porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, se estamos diante de uma batalha que às vezes estamos até sendo prejudicados, perdendo, tranquilize o coração, porque essa guerra está vencida por Cristo Jesus. Ele cravou na cruz do Calvário a nossa vitória. E nós temos que ter essa certeza em nosso coração para não nos deixarmos levar pela ansiedade. Eu tive a oportunidade de falar com uma irmã que eu gosto muito aqui, não que eu goste mais ou menos, mas a irmã que eu tenho um carinho especial, a Amanda, da Vânia, e falei para ela, eu estou há 1 ano e vou para um mês agora, dia 12, desempregado. Irmãos, não estou aqui lamentando não, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E verdadeiramente, irmãos, uma coisa que eu coloquei no meu coração, Deus está no controle. Porque não fosse isso, verdadeiramente eu estaria bastante, com o meu emocional bastante abalado. Sofremos, temos tristeza, não vou mentir, mas temos essa convicção, lançamos sobre ele a nossa ansiedade, porque verdadeiramente ele cuida de nós. Hoje é dia de fazer pedidos. Lance sobre ele, irmãos. Não deixe, não, o fato de você não estar aqui não significa que você não pode pedir a esse Deus. Peça, peça porque ele vai te ouvir. Lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor. Te louvar pela tranquilidade que o Senhor nos concede, Pai amado, em meio a um mundo de caos. Porque assim, Pai querido, podemos olhar para esse mundo que não tem a Ti como único e suficiente Salvador. Um mundo sem esperança, um mundo sem perspectiva. Mas nós, através de Cristo, podemos olhar e ver a Sua mão nos guiando, nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus, Pai amado, que Tu venha ficar com cada irmão que ouviu essa mensagem, cada um que acessar essa mensagem, que venha tocar naquela área que está sendo causando bastante ansiedade, Pai amado, dando vitória para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, amém? Hoje eu estou responsável em nós orarmos, né? Fazermos um clamor que nós temos
que nós colocamos no nosso coração desde o começo da pandemia. Mas, ao invés de ler um texto bíblico hoje, eu quero dar um testemunho pessoal, né, que o Senhor fez na minha vida. Há uns 3 anos atrás, eu estava em uma consagração e uma irmã chegou para mim e falou que Deus estava me entregando um presente. E como qualquer ser humano, você começa a fazer a lista, né, daqueles pedidos que você tem pedido para Deus e falar assim, caramba, o que será que Deus vai me dar? Qual dessas bênçãos eu vou receber? Né? E eu falei assim, caramba, Deus, será que é meu casamento que está chegando? Caramba, Deus, será que a minha filha está voltando para Jesus? E o tempo foi se passando e nada aconteceu. E eu estava falando com a Verenice, a Rosângela, que essa noite eu confesso que eu dormi muito pouco, porque Deus falou muito comigo até durante a madrugada. E o Senhor, Ele me fez entender que Ele me entregou esse presente há uns meses atrás. E esse presente foi entregue pela mão do meu pastor, pela mão do pastor Eli, quando ele me convidou a ser líder de GECEL. Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito. E foi o melhor presente que eu poderia ter recebido na minha vida. A oportunidade de cuidar de vidas, de plantar, de regar e ver o Senhor dar o crescimento necessário para que essas pessoas cresçam espiritualmente. E eu crescendo junto com eles. É uma coisa, uma sensação, um prazer inigualável. E hoje eu sei o que ele sente quando ele vê os membros dessa igreja crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. E ontem a gente falou mais uma vez sobre o crescimento. E eu fiz 2 perguntas para eles, que eu quero fazer para você que está em casa e para os meus irmãos que estão aqui. Você é do tipo que prefere se identificar, se apresentarem, ou geralmente prefere se esconder no meio da multidão? Quando você se esconde no meio da multidão, você pode perder algo valioso, né? E nós estudamos em cima da passagem da mulher do fluxo de sangue, que se encontra em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Aquela mulher, ela estava perdendo o sangue, ela estava perdendo a vida, porque o sangue, ele é vida, ela estava perdendo a vida. E quando você se esconde no meio da multidão, você pode perder algo valioso para a sua vida, ou você pode perder a sua própria vida, porque você pode ser influenciado pela multidão. E quando você decide se apresentar, você libera algo que contribui para a edificação da multidão, como o poder de cura. E nessa noite, eu quero convidar a você a estar no meio da multidão se apresentando, gritando. Outro dia eu falei para o pastor Eli que às vezes eu estou dando estudo e eu sinto vontade de gritar. E é essa sensação que eu tenho, irmãos, vontade de gritar, para que as pessoas pudessem ouvir. E eu te convido a gritar, a estar no meio da multidão se apresentando, juntamente com essa igreja que tem levantado homens e mulheres de Deus que são comprometidos com a sociedade, que são comprometidos com as questões políticas, com as questões financeiras, sociais, morais deste país. Ontem nós estávamos comentando que foi criado um novo grupo de EBD. E eu louvo a Deus por fazer parte desta igreja, por fazer parte de uma comunidade de fé onde as pessoas têm inteligência suficiente para ser influenciadora e não ser influenciado. Então eu te convido nesta noite a se colocar e se apresentar no meio da multidão e junto com esse exército que tem se levantado nesta igreja, porque a porta do inferno não prevalecerão sobre esta igreja, e esta igreja invadirá
às portas do inferno e proclamará um evangelho simples e genuíno e fácil de entender e de se compreender. E eu quero te pedir também, para toda vez que você lembrar, se você for membro desta igreja, ore pela liderança da igreja, ore pelo nosso pastor, por todos os líderes, pelos presbíteros, pelos diáconos, por todos. E se você não é membro desta igreja, mas você está assistindo essa live, coloque esse desejo também no seu coração e interceda, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas maiores ainda Ele irá fazer. Eu te convido neste momento a dobrar os seus joelhos, se você puder. Dobre os seus joelhos e vamos juntos levantar um clamor e pedir ao Senhor que nos capacite, que nos ajude, que nos dê ousadia, nos dê inteligência e nos dê sabedoria para proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. E também incluir nesta oração aqueles que precisam de uma cura, seja física, seja espiritual, seja cura na alma. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, para primeiramente, Pai, Te agradecer pelo privilégio, Senhor, da oportunidade que Tu me deste, da responsabilidade, Senhor, de cuidar, de plantar e regar novas vidas. Senhor, foi o melhor presente que Tu poderia ter me dado, Senhor. Não tem dinheiro no mundo que pague, ó Deus. Não tem, Senhor, bem material nenhum que seja melhor do que isso, ó Pai. E por isso, Deus, neste momento, juntamente com os meus irmãos, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e Te clamo por uma bênção especial, ó Deus, pela liderança da minha igreja, pela vida do meu pastor, pela vida da Vereni, pela vida dos nossos presbíteros, diáconos, ó Deus, líderes de departamentos, líderes de GECEL, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão frequentando o GECEL, que Tu possas cuidar, que Tu possas, Senhor, continuar dando o crescimento necessário, ó Deus, fazendo eles se firmarem na rocha que é Jesus Cristo. Pai querido, neste momento eu Te peço também, Pai, por essa nova etapa da escola bíblica dominical. Senhor, eu sei que vidas vão ser alcançadas, almas vão ser libertas, ó Deus, e um evangelho novo, simples e genuíno, Pai, vai ser proclamado, ó Deus, através da vida dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, e em nome de Jesus, ó Deus, vai se levantar uma igreja forte, Pai, em meio, Pai, a uma pandemia, vai se levantar uma igreja forte, disposta a ir no meio da multidão, Pai, gritando e proclamando o Teu evangelho. Agora, Deus, eu também oro por aqueles que estão enfermos. Em especial, Senhor, eu entrego a vida da Fabiana nas Tuas mãos, ó Deus. A Tua filha que ontem descobriu, Pai, que está sofrendo de uma enfermidade muito grave. Senhor, vai de encontro à Tua filha, Pai. Que essa enfermidade não seja para a morte, ó Deus, mas que seja para cura, para a libertação dos familiares dela. Porque nós cremos, Senhor, num Deus que faz milagre, ó Pai. E nós cremos, Pai, que Tu podes fazer um milagre na vida da Fabiana, se essa for a Tua vontade, ó Deus. E que muitos irão olhar e vão dizer, como pôde isso acontecer? E ela vai dizer, foi o Senhor que me curou, foi o Senhor que restaurou a minha vida. Então, Pai, vai de encontro a ela, porque eu sei que a Tua paz, Senhor, já tem invadido o coração dela. Traz o refrigério, traz, Senhor, a cura necessária, ó Deus, para a dor que ela anda sentindo, Pai. Senhor, neste momento eu também oro, ó Deus, por aqueles que perderam os seus familiares. Nós temos passado dias difíceis, ó Deus, de perdas, de muitas perdas. São muitas famílias enlutadas, ó Pai. Mas nós também, Senhor, Te pedimos que Tu venha com Teu refrigério, que Tu venhas trazer, Senhor, o consolo necessário para essas famílias. Desde já, Senhor, eu Te agradeço, porque a única palavra que eu tenho para Ti nesta noite, Pai, é muito obrigado, Senhor, porque eu sei que eu não sou merecedora de nada do que Tu tem feito, Senhor.
Eu sei que sem ti, Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu digo para ti, Senhor, eis-me aqui. Faz segundo o teu querer e a tua vontade sobre a minha vida, Senhor. Usa-me, Pai, da maneira que tu queres, da forma que te apraz. E desde já, Senhor, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. E te agradeço, Senhor, por cada bênção recebida, em nome de Jesus. Amém, Deus, e amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Quero já passar aqui para o meu querido diácono Fábio, né? Que Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos que estão acompanhando aí pela internet, os irmãos em Cristo, os irmãos que estão nos visitando, a nossa página. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, compartilhando esse culto, aproveitando o finalzinho de férias, né? E dizer que Deus se faz presente aqui em nosso meio. Creio que você aí na sua casa também está sentindo um mover especial de Deus. Essa oração tão especial, tão bonita que nossa irmã fez aqui, nossa irmã Lucimar, uma oração de fé. Como eu gostaria que as pessoas despertassem para a necessidade, da importância de ter essa fé, essa crença, né, de se posicionar diante deste mundo tenebroso, perverso que se apresenta, né, e a gente poder levar essa mensagem de paz, mensagem de esperança, mensagem de amor, de transformação de vidas. O pastor falou aqui no começo sobre a missão de levar as boas novas, né, o Evangelho. Falou também da dificuldade que é trazer uma mensagem, uma palavra difícil, né, uma notícia ruim. Depois veio o nosso presbítero Luciano, falando sobre a questão da angústia, né? Compartilhou conosco aqui as suas dificuldades, o que tem passado, né? Mas compartilhou também a sua fé, a sua esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a fé que eu tenho, irmãos, é a crença que eu tenho, porque eu já vi Deus se manifestar na minha vida e já vi tantas pessoas, tantos testemunhos de ouvir. Então, gostaria de partilhar com você neste momento uma breve palavra. Hoje vai ser breve mesmo, não vou me alongar igual no domingo, né? Uma breve palavra sobre oferta, tá, irmãos? Vou fazer uma leitura que se encontra em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Isso, vou ler do 1 ao 7. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e dá luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Foi agricultor, né? Continuando. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do Senhor seu rebanho e gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Esta é uma passagem muito conhecida, né? Conta a história de dois irmãos, um agricultor, o outro cuidava de gados. E o texto narra aqui para a gente que ao passo de um determinado tempo, os dois foram ofertar ao Senhor, sendo que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. E não fica muito claro para a gente aqui no texto qual o motivo. Por que será que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Bom, a gente seguindo aqui a leitura do texto já percebe que tem alguma coisa de errado, né? Que vê que Caim, ele sente inveja do seu irmão.
Caim, ele sentiu inveja, porque a sua oferta não foi recebida pelo Senhor, enquanto a de seu irmão foi recebida. Isso volta para aquele tema que a gente tem falado aqui, sobre a fé. A fé, irmãos. O que é a fé? Eu gostaria de fazer uma outra leitura. Os irmãos já até sabem, né, de cor e salteado, o que significa a fé, a natureza da fé, que está em Hebreus, no capítulo 11. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? Então a gente viu que o motivo foi a fé, e pela fé, Abel foi justificado. Irmãos, a gente precisa ampliar o nosso conceito, o nosso entendimento, aprofundar a compreensão do que quer dizer fé, do que quer dizer viver essa fé, né? Muitas pessoas acham que elas não vêm para a igreja, não frequentam a igreja, né? Às vezes não é nem religiosa. Mas quantas pessoas eu conheço que ela faz questão de dar o dízimo, de ofertar, de pagar, não é nem oferecer o dízimo, é pagar, vou pagar o dízimo. Né? Vou pagar o dízimo para repreender lá o inimigo, né? Repreender Mamon e tal. Mas no seu dia a dia, não dá testemunho dessa fé que ele tem para poder vir aqui ofertar. E se a gente voltar lá para o texto lá de Gênesis e ver a situação de Caim e Abel, você vai observar, irmãos, que a fé de Caim era uma fé vacilante, né? Uma fé claudicante, manca, né? Não é uma fé, porque o que é fé em Deus, irmão? Quando você tem fé em Deus, é uma comunhão com Deus, mas é um amor com o teu próximo, né? A palavra diz que aquele que trouxe a oferta, se tiver pecado com o seu irmão, né, vai lá, reconcilia com ele, depois traga a sua oferta. Então, Deus, irmãos, ele enxerga o nosso coração, ele vê se a gente é puro, se a gente é verdadeiro ou não, nas nossas ações. Então, não é o ato de você vir aqui e depositar a sua oferta, ou então oferecer alguma coisa ao Senhor, mas se você não amar o teu próximo, se você não amar o teu irmão, né? Como você pode dizer que ama a Deus? Como diz lá na carta de Tiago. Esse que diz isso é homicida, né? Assim como o próprio Caim acabou se revelando, né? Então, é uma palavra de reflexão, que a gente possa refletir sobre a natureza da nossa fé, que a gente possa depositar essa fé no Senhor, né? E que essa fé, ela resplandeça em nossas vidas, que as pessoas possam perceber o perfume de Cristo em nossas ações, nossas atitudes, nossa presença, nosso comportamento. Em tudo, Deus se manifesta. Aí, irmãos, quando você compreender que amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, então a sua oferta vai ter um cheiro agradável e suave para o Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ofertar ao Senhor nesse momento. Já deve aparecer aí na tela para vocês o número da conta, agência. Tá? Você que nos assiste, você que acompanha, que gosta do conteúdo que é apresentado aqui, do evangelho que é pregado nessa igreja e deseja colaborar conosco para que essa mensagem continue sendo propagada, né? Para que almas venham a ser alcançadas, tocadas, assim como nossa irmã Lucimar orou, né? Para que almas fossem alcançadas, você pode contribuir para que esse objetivo seja alcançado. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e querido, te damos graças, meu Pai, por mais uma noite aqui na Tua casa, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do meu pastor, dos meus irmãos que congregam comigo, por essas pessoas que estão nos assistindo através do canal aí, meu Pai, da página da igreja. Meu Pai, que elas possam ser tocadas por Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar a cada coração, meu Pai.
Se elas estão passando por momentos de dificuldade, assim como cada um de nós passamos, meu Pai, são circunstâncias, são momentos de nossas vidas que às vezes vêm para nosso... Às vezes não, sempre vem para o nosso crescimento, meu Pai. Nós sempre saímos maiores e mais fortes, Senhor Deus, de todas as adversidades. Nós possamos ter a fé, como diz aquela música, meu Pai, que se diante de mim não se abrir o mar, o Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. Que a gente possa ter essa fé em nossas vidas, que nós vamos atravessar qualquer dificuldade, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo, meu Pai. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o médico dos médicos. Então, para Ti, meu Pai, não há nada impossível, Senhor Deus. Nós cremos em Ti, que o Senhor abre as janelas do céu, o Senhor derrama chuvas de bênção sobre nossas vidas. O talento, meu Pai, a capacidade, as coisas, todas as boas coisas vêm de Ti, meu Pai. Eu me lembro, Senhor Deus, uma vez vi uma reportagem de uma senhora que era viúva e que ela tinha pouca coisa e o Senhor deu inteligência, capacitou aquela senhora, ela comprou banana e fez doce e vendeu e se tornou uma empresária, meu Pai. Senhor Deus, o Senhor é o capaz de mudar qualquer quadro, qualquer cenário, meu Pai, então nós confiamos em Ti. O Senhor que nos fortalece, meu Pai. E por isso nós temos o prazer, Senhor Deus, de vir à Tua casa e de louvar ao Senhor com nossos cânticos, com nossas vidas, com nossos talentos, que não são nossos, mas são Teus que Tu nos deste, Tu nos concedeste. Mas nós queremos também ofertar a Ti, meu Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mesas, compartilhar o nosso pão com nossos irmãos, meu Pai, e contribuir para que a Tua casa, meu Pai, esteja sempre aberta, meu Pai, que prevaleça contra as portas do inferno, contra toda a sorte de discurso, meu Pai, que seja engendrado, meu Pai, elaborado para minar a nossa fé, meu Pai. Nós confiamos em Ti, nós perseveremos no Senhor, meu Pai. Que a Tua palavra seja sempre pregada, meu Pai. Receba a nossa adoração, nosso louvor a Ti, meu Pai, com cheiro suave e agradável, porque nós cremos em Ti, meu Pai. Então abençoa meu irmão, onde quer que eles estejam nesse momento, que o Senhor possa multiplicar a dispensa, não venha faltar o pão e o alimento na casa dos Teus filhos, Senhor Deus. Essa é a oração que eu Te faço, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Graça e paz, mais uma vez, meus amados, bendito seja o Senhor Jesus por estarmos aqui mais uma vez. Todos nós que estamos aqui e os queridos que estão em casa. Quero dizer aqui, antes de compartilhar da palavra, quero dizer aqui que eu também estou muito feliz com tudo que tenho visto, porque percebemos a igreja crescendo na graça, no conhecimento. E dentre o crescimento que a igreja tem tido é o GECEL. Foi citado aqui pela Lucimar que ela recebeu um presente. Eu diria que nós que recebemos o presente. Porque se ela entendeu como um presente, nós também entendemos como um presente a disposição da Lucimar assumir uma posição de líder de GECEL, que já multiplicou, já está fazendo, daqui a pouco vai multiplicar novamente, vai ter outro GECEL surgindo aí do trabalho da Lucimar. E você que não participa de um GECEL, está esperando o quê? Não espere. Faça o seu engajamento, é muito fácil. Como faz para entrar no GECEL? Não faz nada, é só chegar lá e entrar. Mas deixa eu explicar o que é o GECEL, né? Porque alguns podem não entender. O GECEL é um grupo pequeno, um pequeno grupo, um grupo familiar. Alguns chamam de célula, né? Tem igreja que chama de célula. Nós chamamos de pequenos grupos, GECEL. E como é feito nesse período de pandemia? É feito online, né? Hoje alguns estão usando, ou quase todos estão usando aquele aplicativo Zoom. Não é isso? Você está usando o Zoom, né, Lucimar? Fábio também está usando o Zoom, né? Então, o Zoom é um aplicativo gratuito de conferência. Você pode baixar no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu PC, no computador de casa, e você pode entrar onde você estiver. Então, deu a hora do GECEL, vai vir um avisozinho, né? Os líderes avisam pelo grupo de WhatsApp, ó, já vai começar, e o link para você entrar é esse. É só você clicar em cima, pum, você entra na sala virtual,
e você conversa com amigos, pessoas, irmãos. Olha, e tem um estudo bíblico, um estudo guiado, e dentro desse estudo há a oportunidade de compartilhar, falar, dar a sua opinião, fazer perguntas e também algo que é muito importante, pedidos de oração, compartilhamento de preocupações, porque às vezes você está preocupado, você quer um grupo de oração, pessoas para orar por um problema seu, um problema que você tem, esteja enfrentando. Então ali no pequeno grupo, né, não são muitas pessoas, né? Quando chega a 12, nós já queremos assim multiplicar, né, fazer a separação. Isso pode ir um pouco mais, pode ir até 15, mas para não ficar um grupo muito grandão, a gente prefere assim, um grupo 6, 8, 10 pessoas, para ficar mais íntimo. Então, é um grupo muito bacana para se fazer amizade. E assim que puder, a gente vai voltar a fazer ele presencial. Enquanto da pandemia, a gente faz online. Mas tem alguns momentos que podem ser feito uma confraternização, um churrasquinho na casa de alguém. Então você recebe lá, não muitas pessoas, 6 pessoas na tua casa. Você faz um churrasquinho, cada um faz aquele... na minha época era chamado de vaquinha. O pessoal chama de churrasco americano. Não sei por que americano. Churrasco brasileiro. Cada um dá um asinho, uma linguicinha, um pedacinho de carne. Faz um churrasco, uma confraternização. De vez em quando, assim, um dia especial, uma sexta-feira. Faça isso. Entre em um grupo de GECEL. E mais importante ainda, você vai estar estudando a Bíblia, a palavra de Deus. E você vai crescer e crescer muito. Eu tenho aqui 2 que eu poderia dar oportunidade aqui. O Luciano também trabalha apoiando, às vezes, né? Mas não é líder, não é? Mas o Fábio também não é líder, mas ele trabalha no apoio, né? Mas a Lucimar é líder de GECEL aqui, sabe disso, que os estudos faz com que a gente cresça e cresça muito, não é verdade, Lucimar? Então, que bênção. Falei muito, fiz uma propaganda, porque é verdade, é muito bom. GECEL na veia, muito bom. Não, esse negócio na veia não é muito bom, não. A gente acaba acostumando, mas não, é vitamina. Agora, tem outra fala aqui que eu queria também fazer um destaque. Ressurgiu o grupo da EBD. E ressurgiu com força, rapaz. Porque o grupo de EBD, como você pode fazer parte do grupo de WhatsApp da EBD? O Fábio, coloca novamente o link, é um link de convite, né? Porque às vezes você está tão cheio de grupo. Vocês não têm ideia de quantos grupos eu participo. Para mais de 30 ou 40. É muito, muito, muito mesmo. Então, às vezes, você não quer participar de mais grupos. Por isso, o Fábio colocou lá um link, que é um convite. Se você desejar entrar, é só você clicar e você participa do grupo. Para ser educado, né? Mas, olha, foi um sucesso tão grande que já cresceu o grupo da EBD. E teve um dia que eu dei bobeira. Quando eu fui ver, tinha mais de 300 postagens. E depois nem tive como acompanhar e ler tudo, porque é o grupo da EBD. O Fábio está aqui, é o administrador do grupo, nosso diácono Fábio. Participe lá do grupo da EBD, porque são temas que o Fábio tem colocado previamente para uma discussão prévia. E depois, no domingo, estaremos trabalhando ele à luz da Bíblia, na EBD, que começa às 9 da manhã, online também, você pode assistir em casa, tranquilamente em casa. A Vereni, ela conseguiu um suportezinho para o celular, põe lá e vai fazendo as coisas e vai levando para onde ela vai fazendo as coisas, ela leva o celular, assiste a EBD tranquilamente, sem perder a hora do almoço. Olha, lógico que a gente quer fazer presencial, pois amamos estar em comunhão. Mas durante esse momento de pandemia, não podemos, então que seja assim. Como esse culto hoje não está podendo ser presencial, não que esteja restrito, você pode vir, tem alguns irmãos aqui que estão participando,
você pode vir, que não está fechada a igreja não, pode vir presencialmente, mas a gente está aproveitando a tecnologia e oferecendo alguma coisa em casa, e aí já digo, compartilhe isso, compartilhe, vai lá, compartilhe esse culto de hoje, que eu creio que será uma bênção. Aliás, por falar que é uma bênção, hoje eu recebi também uma bênção. Eu estava ali atrás e abri o meu celular e vi que está assistindo um amigo de infância meu, Silvio César. Na verdade, Vereni, está assistindo. Silvio, um abração, cara. Amigo de infância. A Rosângela está aqui, conhece o Silvio, né? É vizinho lá. Né? Então, Silvio, olha, um abração, cara. Que bom ver você por aqui, rapaz. Olha, eu fui criado junto com o Silvio lá no Parque Independência. Se alguém sabe onde que minha mãe mora, é lá no ponto final das vans, né? O ponto final do Central, perto daquela creche, né? Então sobe ali. O Silvio mora lá em cima mesmo, mais para cima. E minha mãe, meus pais, né, nasceram mais no meio daquele morro, da subida daquele morro. Hoje está asfaltado, está um lugar muito bom, muito legal de se morar. Aliás, ali sempre foi bom, eu vou dizer. E eu tenho uma lembrança muito grande, e o Silvio pode testemunhar disso, de que lá em cima, naquele top, no sopé do morro, tinha a rua, né, era estrada de barro, e tinha uns arbustos. Não era uma mata, eu não sei porque aquele morro nunca foi uma mata, mas eram arbustos assim, talvez de 1,5 metro a no máximo 2 metros de altura. Lá, já virando para o outro lado, eram arbustos e espaçado uns dos outros. Eu não sei porque a configuração era desse jeito. Esses arbustos tinham uma frutinha pequenininha, que eu não sei o nome daquela fruta, eu nunca mais encontrei. Era uma frutinhazinha pequenininha verde. E que davam uns galinhos assim, meio que uva, mas mais espaçado, não era bem encaixada não. Pequenininha, verde, docinha, e quando ela ficava madura, ela ficava verde. Antes de amadurecer, ela era marronzinha. E eu lembro muito a gente brincando de bang bang. Bang bang. Eu brincava com o Silvio, meu irmão Eliezer, meu primo também. Olha, Silvio, eu guardo isso como uma memória, são memórias afetivas, isso me faz muito bem, me fez ser o que eu sou. Essas amizades, essas pessoas, esses momentos da minha infância, eu guardo isso no meu coração, de comer essas frutinhas no meio daquele, não era mata, como eu falei, eram arbustos. E brincando ali de bang bang, a gente fabricava nossas próprias arminhas, né? A gente tinha arminhas de madeira com caninho de alumínio, de antenas antigas, e a gente fazia cartucheira. Ah, Jesus, que coisa gostosa, Silvio, coisa gostosa. Mas vamos deixar essas coisas de lado, e vamos ler aqui a palavra de Deus. Mas essas coisas eu acho que são importantes dar testemunhos disso, porque você pode oferecer à vida dos seus filhos um ambiente saudável, pois eu tive um ambiente familiar, cristão, evangélico, saudável. Não havia briga no lar de minha casa, exatamente pela misericórdia de Deus, pelo Espírito de Deus. E isso me fez muito bem, e eu guardo com muito carinho, olho para minha infância com muito carinho. Está aqui a minha cunhada, sabe disso, embora não seja muito mais velha do que eu, mas ela acompanhou a minha adolescência e sabe muito bem disso, sobre esses momentos, né, de viver em felicidade ali naquele lugar. Mas eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo
Eu iria ler somente o versículo 7, mas vamos ler a partir do 4. Então, Filipenses 4:4. Faça isso, abra a sua Bíblia aí. Filipenses 4:4, como de costume. Vou pegar um pezinho aqui para deixar minha Bíblia aberta. Isso. Olha, Filipenses 4:4. E vamos ler até o 7. É um texto conhecido, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Diz assim o texto, Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos por tudo que houve até aqui, cada palavra, ó Deus, cada testemunho, Senhor, contado. Certamente o Senhor falou profundamente nos nossos corações. Agora eu lhe peço que seja aplicado os versos desta leitura que fizemos no nosso interior, na nossa vida, e que possamos crescer, ó Deus, no nome de Jesus. E como nós acabamos de ler, que esta paz que excede todo o nosso entendimento seja dentro do nosso coração, guardando de toda ansiedade e preocupação. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados, muito já foi se dito nessa noite sobre ansiedade, graças a Deus. Por isso, a ansiedade é um tema que eu gosto de falar, principalmente às quartas-feiras. Porque a ansiedade é um problema, não é verdade? Às vezes a ansiedade é boa, né? Por exemplo, há uma ansiedade em toda criança pelo seu aniversário. Com o tempo a gente vai perdendo essa ansiedade, não é? Hoje Vereni me lembrou que o meu aniversário está chegando, e eu falei, ih, é mesmo? Eu tinha até esquecido disso. Mas, quando criança, não. Eu lembro, mais uma vez, lembrando aqui da minha infância, eu tenho um amigo, aliás, eu ainda vou dizer que eu ainda tenho, embora eu perdi completamente o contato, que o Júnior, que o Silvio conhece muito bem, pois acho que ele é primo do Silvio, não sei, alguma coisa assim. É o Júnior. O Júnior fazia aniversário junto comigo, faz aniversário junto comigo, né? Então, quando chegava o meu aniversário, a gente sempre fazia alguma coisa junto, né? Minha mãe fazia junto com a dona Lucinha, que era mãe do Júnior. E era uma ansiedade boa, mas nem toda ansiedade é boa, porque algumas ansiedades, elas tiram do nosso coração o sossego. E foi exatamente isso dito aqui pela Lucimar, dito acho que pelo Fábio, também falou acerca de ansiedade, não foi? Luciano também trabalhou a ansiedade um pouco. Então, a ansiedade sempre não, como eu disse, tem ansiedade que é boa por uma expectativa de um aniversário, isso faz parte do imaginário de uma criança, então isso é bom. Mas quando adulto, a ansiedade não é muito bem vista, porque isso tira do nosso coração a paz. Jesus Cristo sabia disso, e ele já tinha dito isso num sermão do monte, quando ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, ou melhor dizendo, essa é uma fala do apóstolo Paulo, mas Jesus Cristo trabalha a ansiedade, falando que nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Então a ansiedade, ela não faz bem nesse sentido que eu quero dizer. E aqui o apóstolo Paulo, ele falando aos Filipenses é uma igreja que ficava em Filipo, e esta igreja é uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo, ele gostava muito. Eu gosto muito de ler a carta de Filipenses, porque
o apóstolo Paulo, ele é muito amável, generoso. Se você observar, logo no início da carta, o apóstolo vai dizer acerca desta igreja que ele tem entranháveis afeto. Ele diz que fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Você imagine, ele é um pastor, né, vamos chamar assim, o apóstolo Paulo como um pastor da igreja de Filipe, e todas as vezes que ele se lembra da igreja de Filipe, ele se lembra com alegria. E ele fala faço orações e súplicas com alegria. Olha, no capítulo 1, o versículo de número 4, fazendo sempre com alegria oração por vós. Olha que fala bonita. Ele tem um amor, um carinho muito grande com essas pessoas. Porque ele vai dizer, eu faço com alegria orações. Você já experimentou fazer oração não com alegria por uma pessoa? Não com alegria. Às vezes as pessoas dão trabalho, dificuldades, problemas, que você vai orar e pedir a Deus paciência para lidar com essa pessoa. E não alegria. Não é verdade? A gente fala assim, não pode, Senhor, me dê paciência. Mas o apóstolo Paulo não, aqui ele diz assim, olha, eu faço oração com alegria, porque eu lembro de vocês e digo, bendito seja o Senhor por aquela igreja. Aliás, eu já falei isso há um tempo atrás, né? Que se o apóstolo Paulo tivesse que escrever uma carta sobre nós, Igreja de Jardim Primavera, como ele faria? Será que ele escreveria uma carta como a de Corinto? Acho que tomara que não. Tomara que não. Ou será que ele escreveria uma carta como a de Filipenses? Eu espero que seja como a de Filipenses. Mas enfim, o apóstolo Paulo ele tem alegria com esta igreja. E aqui, no capítulo de número 4, ele vai falar acerca da vida diária, da vida cotidiana, do dia a dia. E ele faz conselhos amorosos, conselhos pastorais. Ele começa o versículo 4, né, do capítulo 4 que nós estávamos, ele começa a dizer, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, alegrai-vos, sintam alegria. Olha, o dia a dia, os problemas da vida são muito grandes, eles são perversos, os dias são maus, é verdade, mas tem alegria no Senhor. Então, se alegre na presença de Deus. E ele diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Olha, se alegrem, ou seja, mantenham alegria no seu coração, porque Jesus está com vocês. Se o Espírito Santo de Deus está habitando no teu coração, então o Espírito de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Deus, então Deus não está longe. Perto está o Senhor. E poderíamos também dizer, perto está a volta de Cristo. Então, o apóstolo ele tem conselhos para aquelas pessoas de Filipos, dizendo, sejam alegres, festivos, façam festas. Isso significa que ele está dizendo para as pessoas serem irresponsáveis, não sentirem as suas dores, e ele está dizendo, ele não está considerando as dores. Não. O que a palavra de Deus nos ensina nessa noite é que há uma consciência de que a vida é dura. A vida é difícil, mas, mesmo que ela seja difícil, façam festas, celebrem. Há motivos para celebração. Se você é um pai, há motivo para você celebrar o aniversário dos seus filhos. Se você é um esposo ou esposa, há motivos para celebrar o aniversário do seu esposo, da sua esposa. Mas eu estou falando aqui motivos para celebrar aniversários e poderia resumir a isso. Não, tem tanta coisa para você celebrar. Alegre o teu coração. Tire do teu coração a ansiedade. Tire o foco no problema e coloque o teu foco em Deus, que você vai enxergar coisas boas para serem celebradas.
E por isso nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade faz com que a gente tenha a mente fechada para o problema. E a mente fechada para o problema não nos dá a alegria no coração. E o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos. Porque quando você aprender a viver assim, desse jeito, você vai colocar no teu coração aquilo que está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração de toda ansiedade. Na medida em que você compreende a vida, celebrando a vida, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, toda a razão humana, guardará o teu coração de toda ansiedade. Eu posso buscar aqui um testemunho, aqui, do que a Lucimar falou. A Lucimar testemunhou aqui de que recebeu uma palavra de bênção, de que Deus lhe daria um presente. E o testemunho da Lucimar foi de que ela colocou logo um monte de lista. E a gente faz isso mesmo. E a gente coloca de prioridade, né? A nossa lista é de prioridade. Então tem logo o primeirão lá, é o mais importante. Então a gente coloca lá em cima, o primeirão. Olha, porque não é assim. O que eu quero dizer aqui? Vejam só, gente. Vocês que estão aqui, o pessoal de casa. Se você recebe uma palavra de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, que chega perto de ele e falou assim: olha, Deus vai estar liberando um presente para você. E pior que está falando, né, para deixar a gente com mais prioridade ainda, está falando um presente. Então significa que é indefinido o artigo, você não sabe qual, e é um. Não são dois, não são três. Então a gente coloca prioridades. E a gente fala assim: tomara que seja logo esse. Não é? E por ser esse que a gente tanto deseja, o nosso coração começa a ficar ansioso. E então aquilo não vem conforme a gente imaginou que deveria. E então a gente começa a entristecer o coração e daqui a pouco começa a discutir com Deus, e a brigar com Deus, e a questionar a Deus. Ontem eu estive conversando e fazendo uma visita a um casal em que a esposa disse exatamente isso. Falou para mim: pastor, é engraçado, tem pessoas que me perguntam se eu questiono Deus. Não questionei Deus, não. Eu estava atravessando um momento de dificuldade, né? E ela falou: não questionei Deus, não. E teve pessoas que ficaram surpresas em dizer assim: não acredito, você não questionou Deus. Engraçado, né? Mas é verdade, as pessoas que não compreendem e não entendeu o coração aberto, e não entendeu o que é se regozijar, não entendeu o que é se alegrar no Senhor, não vai compreender que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarda de toda ansiedade. Por isso que eu falei aqui, citando o exemplo do testemunho da Lucimar. Olha, ela colocou prioridades. É verdade, isso é natural. Nós colocamos também as nossas prioridades. Falei: tomara que seja esse. Mas aqueles que estão cheios de Deus, pode com liberdade colocar prioridades na nossa vida. Então a liberdade que Deus nos dá. Aliás, culto de quarta-feira é um culto de liberdade. Você pode pedir o que você desejar. Sabe, a palavra de Deus, eu costumo dizer e falar sempre isso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades. Então, é liberdade. Com liberdade fazemos campanhas. Então, colocar prioridade de desejo na nossa vida não tem problema nenhum. Principalmente se recebermos uma palavra: ó, Deus está te liberando um presente. Então a gente coloca lá as nossas, tomara que seja esse. Mas não sendo, a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração de toda ansiedade. Pois não sendo exatamente aquilo que a gente estava imaginando que deveria ser, porque Deus conhece e sabe tudo que nós necessitamos
para viver e viver bem. E às vezes a gente deseja as coisas que não são bem, as vontades de Deus para a nossa vida, ou a vontade, ou os desejos, ou o desejo de Deus. Então, as nossas prioridades, desculpe o termo, são burras. Às vezes são inteligentes, mas é possível que sejam burras. Porque nós colocamos coisas que não são tão prioritárias assim. Mas nós colocamos. E Deus, como é sábio, Ele sabe muito bem aquilo que precisamos. Então, se não compreendermos isso, o nosso coração começa a entrar numa ansiedade, um desespero, e não vai fazer sentido algum o texto que nós lemos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ora, só será guardado os nossos corações se não deixarmos o nosso coração inquieto. Antes as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. A paz de Deus não nos guardará se ficarmos com o nosso coração inquieto e não levarmos diante de Deus as nossas preocupações. Ora, em nome de Jesus, escute bem aqui, eu quero dar um ensino para você. Entregou na mão de Deus o teu problema, guarde o teu coração de toda ansiedade. Algumas pessoas sabem disso, o quanto eu falo, guarde o teu coração. Muitas vezes, em conselhos, essa pode ser uma palavra repetida, e alguém pode dizer, mas o pastor sempre fala a mesma coisa. É verdade, mas em aconselhamentos, em gabinetes, em visitações, é importante esta palavra, e eu digo, guarde o teu coração. Pois você só desfrutará da paz de Deus se você colocar todas as tuas preocupações diante de Deus, todas elas, diante de Deus, e guardar o teu coração das preocupações e das ansiedades. Porque o texto que nós lemos diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, se alegrem-se, ou alegrem-se. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas, ou seja, antes da inquietação, antes da preocupação, entregue ao Senhor o teu dilema, entrega ao Senhor a tua necessidade, entrega ao Senhor o que você deseja. Antes que você seja tomado por inquietações, tomado por preocupações. Porque preocupações, inquietações, ansiedades nos leva, e aí vai te levar à gastrite, não é? O desequilíbrio. Não só a gastrite, mas vai te levar às vezes o desequilíbrio hormonal e a tantas coisas. Eu sei que eu estou ficando velho, então o conselho aqui não vai para o Fabinho aqui que está aqui. E eu acho que ele não vai querer fazer isso que eu estou falando, porque ele é um menino novo. Mas de repente vai te fazer muito bem, Fábio. Mas para todos nós, faça o seguinte, guarde o teu coração. E como você pode fazer em atitudes práticas? Eu vou dizer o que eu fiz essa tarde, e Verenice sabe disso. Verenice acordou de madrugada, porque o Gustavo viajou, por isso que ele não está aqui, ele foi para São Paulo, saiu, acordou às 3h30 da madrugada e saiu, Verenice foi, ajudou a preparar, e depois começou o dia a dia, e não dormiu mais, e entrou na rotina, e à tarde Verenice ficou cansada, foi descansar. E eu peguei esse celular que está aí, meu celular. Eu descobri que tem no YouTube 1h30 de canto direto de Sabiá Laranjeira. 1h30. Eu peguei e coloquei lá. Sabiá Laranjeira.
Eu estou falando que o Fábio não vai querer ficar 1h30 ouvindo um passarinho cantando. Não sei, mas vai fazer bem, meu filho. Ó, Luciano também está falando que não. Olha, mas é um exercício para guardar o teu coração, porque pastor vive ansioso, você nem sabe. Eu tenho que exercitar. E assim, gente, não pode ser uma coisa teórica. Assim, teórica. Não, eu vou guardar o meu coração, aí é teórica. Não, tem que ser prática. O que é oração? Tem gente que pensa assim, eu não preciso orar, porque eu ando na rua, estou orando. Eu vou no ônibus, estou orando. Eu não preciso de ir para a igreja orar, não. Eu não preciso dobrar o joelho, não. Deus já até sabe. Deus sabe o que eu vou pedir. Antes de eu pedir, Ele já sabe, então não preciso orar. Irmãos, nossa vida cristã é feita de prática. O ser humano, ele é constituído, não é teórico. O ser humano não é teórico. O ser humano é um sujeito prático, concreto, de atitudes concretas. Então, oração é uma atitude concreta. Então, por isso, a necessidade de você dobrar o joelho. Deus precisa? Não. Quem precisa é você. Dobrar os joelhos. Então, a atitude é concreta. Dobre o joelho, ore. E nesse caso, para guardar da ansiedade, me permita brincar aqui, vai escutar o sabiá cantar. Vai lá, faça uma atitude prática. E você pode falar, eu não tenho tempo. Tem sim, pare de ver a televisão e coloque lá o sabiá para cantar. Lógico que eu estou brincando, gente, mas cada um faz o que pode ser feito. Uma coisa eu digo para você, você precisa de um momento de meditação, você precisa de um momento de oração, você precisa de um momento de guardar o teu coração, você precisa de um momento de guardar a tua alma, você precisa de um momento de refrigério, você precisa guardar o teu coração das inquietações. Como diz assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos. Como você vai fazer para guardar o teu pensamento? Vai ser na agitação de ficar vendo televisão, ou jornal, ou alguma loucura deste mundo? Vai ser no futebol? Não vai. Jogando futebol? Não vai. Não vai. E futebol é muito bom, também faz parte do extravasar, a adrenalina faz parte. Ok, isso tudo é muito bom, mas algum momento de guardar o teu coração. Exercícios de práticas, para que você guarde o teu coração de toda a inquietude. Então, se você fizer isso, levando as tuas inquietações, e ali, enquanto eu estava ouvindo aquilo, eu aproveitei e fui fazer lá algumas coisas no meu terreno. Vamos falar que eu estou velho mesmo? Tudo bem, sem problema nenhum, pode falar. Fui lá cuidar das plantinhas, tá aquele lá, o sabiá cantando, e meditei. Orei, de joelhos dobrados. Foi uma bênção para a minha vida. Foi uma bênção. Você pode fazer isso também. E você tem tempo para você fazer isso. Faça em nome de Jesus Cristo, a fim de que você tenha isso, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, vai guardar o nosso coração de todas as preocupações, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deixa eu dizer aqui que talvez eu seja profético nessa noite. E quero dizer porque Deus me toca para dizer isso. O teu pensamento tem que ser melhor equalizado, trabalhado. Porque os pensamentos vão tomando conta da gente, sabe? Pensamentos negativos, pensamentos depressivos, pensamentos de preocupações. Nada dá certo, nada vai dar certo. Tudo vai ser ruim. Não só isso, mas às vezes pensamentos maus, de coisas ruins. Pensamos coisas boas, julgamentos, julgamos muitos as pessoas. Em nome de Jesus, a paz de Deus deve chegar no teu interior para guardar o teu pensamento. Este é o Evangelho de Cristo Jesus, que nos guarda com a paz de Deus e nos dá um viver
que realmente vale a pena viver, pois a paz de Deus toma conta de todo o nosso ser. Que esta palavra fique no teu coração, que você cresça, que você compreenda que Deus tem muito a lhe oferecer para você ser um verdadeiro homem e uma mulher de Deus, cheio de paz, de alegria, de justiça, de equidade, no nome santo de Jesus Cristo. Que isso seja no teu coração. Curva a tua cabeça, feche teus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós, ó Deus, compartilhamos da tua palavra e com alegria fazemos isso. Ó Pai, no nome de Jesus, que isso seja inundado nos corações nessa noite. A tua paz inunde os corações, retirando as preocupações, sabendo que o Senhor ouve as nossas inquietações. Queremos nessa noite lançar, ó Deus, diante de Ti as preocupações, os desejos, as conquistas que necessitamos para viver e um viver bem. Queremos lançar diante de Ti. Que seja assim, Senhor, e seja aplicado esta palavra no nosso coração, a fim de não somente ouvir a Tua palavra, mas praticar a Tua palavra no nosso dia a dia. No nome de Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, que esta palavra seja no teu coração e você não seja um teórico do Evangelho de Cristo. Eu vou chegar mais pertinho para falar com você. Você não seja um teórico, mas seja um praticante do Evangelho. Não um cristão nominal, mas um cristão de fato. Não um cristão departamentalizado, ou seja, por departamentos, por partes, mas seja um cristão íntegro, integral, de corpo, de alma e de espírito. Não que você seja um cristão que vive um evangelho de parte, mas toda a tua cosmovisão, todo o teu pensamento, tudo que há em você, seja cheio de Cristo Jesus, em todos os lugares da tua vida. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. E aí o que você vai fazer tendo essa visão? Venha cultuar e bendizer ao Senhor, cantar canções. E uma das canções que cantamos antes de orar é Faz Chover, Abre as Comportas dos Céus. Essa canção, ela é uma canção tão bonita, tão bela. Nós podemos cantar assim, ó. E faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Nós iremos orar por aqueles que estão fazendo campanhas, para aqueles que necessitam de uma palavra, de um milagre, de uma intervenção divina, também para aqueles que desejam conquistar. Eu digo sempre, é com muita liberdade que você pode fazer isso, pedir ao Senhor. Peça ao Senhor Jesus, seja desejo de conquista, seja necessidade de alguma coisa, seja milagres, peça ao Senhor. Faça uma campanha. O que é uma campanha? Apenas destacamos 7 semanas para fazer oração específica por uma situação. Isso é para educar, é pedagógico, é didático. A campanha em si mesmo não quer dizer muita coisa. 7 semanas, poderia ser 8, poderia ser 4, é verdade. Mas, como a Bíblia gosta de trabalhar com números, escolhemos 7 semanas na presença de Deus. Faça isso. Peça ao Senhor. Faça petições. Deus te ouvirá. Quero orar junto com você. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, apresentamos esses teus filhos que desejam, precisam, necessitam milagres, intervenções, bênçãos, conquistas, no nome de Jesus. A tua palavra nos ensina
a levar diante de Ti as nossas inquietações. A Tua palavra nos ensina a pedir a Ti. Ó Deus, se não for a Ti, a quem iremos recorrer? Pedir a algum homem, algum governante, algum presidente? De maneira nenhuma. Ninguém pode nos socorrer. Verdadeiramente, Tu és bom, Tu és o justo, aquele que tudo pode. Então reconhecemos a Tua grandeza e lhe pedimos por misericórdia. Seja na vida desses Teus filhos, concedendo a bênção, a vitória. É a oração que lhe faço. No nome santo de Jesus Cristo, já te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se você está fazendo campanha, iniciou uma campanha, está encerrando, está terminando ou está no meio, Deus abençoe a tua vida para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus com alegria? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Chegamos ao final deste culto. Como eu falei, culto de quarta-feira, irmãos, a igreja não está fechada, está aberta. Se você desejar vir, venham, assim como os nossos irmãos estão aqui. Está ali atrás o Alessandro, não é verdade? Deus abençoe a vida de vocês, Elane. Deus abençoe esse pequeno aí. Deus abençoe, meu camarada. Não vou dizer que é um botafoguense, não, senão o Alessandro vai ficar. Ai, Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem algum aviso especial, Vereni? Ah, é, verdade. Sábado tem um culto de comemoração do aniversário do nosso diácono Evairton, 90 anos. Que maravilha. O presbítero Coutinho convida para que possamos nos alegrar. Ele vai colocar o endereço lá do local. Então você que está no grupo da igreja já vai saber onde é. Sábado, 19 horas, a gente vai comemorar junto com os queridos no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Teu nome e Te agradecemos por cada palavra, gesto, atitude, ofertas. Muito obrigado por tudo isso. Que a Tua bênção permaneça sobre esses Teus filhos e que o Senhor receba todo o louvor, toda a adoração. Leva-nos em paz para os nossos lares e abençoe esses Teus filhos que nos assistem com a Tua paz, o Teu amor, os Teus anjos, guardando a casa de cada um dos Teus filhos. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus, estejam com todos, hoje e para todos, sempre. Amém. Amém. Vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.